Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 18 de outubro. 18 de outubro de 2019, o Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo pelo nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. No YouTube, para você participar também, youtube.com/RDCTV Digital. A programação completa, as notícias e informações no nosso site rdctv.com.br. No Instagram, os bastidores da RDCTV. E no nosso WhatsApp você manda recados e participa também da programação. O WhatsApp está aparecendo na tela aqui embaixo para você, 51999339894. A programação da RDCTV completa para você acompanhar. Virando o jogo dessa sexta-feira, que tem a honra de receber Otávio Hoffmann, Bruno Flores, Giovanni Oliveira e Guilherme Paz para participar conosco aqui para falar muito sobre a dupla Grenal e, claro, também sobre a projeção da Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Senhores, vocês gostaram do Internacional do Koubachini ontem ou só o resultado mesmo é que ficou de bom tamanho? Boa tarde. Boa tarde, acho que ninguém gostou. Acho que ninguém gostou. Eu pensei que seria numa ordem nessa bancada jovem. Vocês. Mas olha, gostei muito do Internacional, pelo que o Internacional apresenta esse ano, né? Foi mais do mesmo. Não teve nada de novidade. E as substituições que ele fez no final da partida, no segundo tempo, meu amigo do céu, é ter coragem de botar Sarrafiori precisando do resultado. Eu vou ser sincero para vocês, eu gostei de uma coisa só. Do Internacional. Dos 3 pontos. Os 3 pontos eu acho que era obrigação, então não dá nem pra dizer se eu gostei ou não, sabe? É tipo fazer dieta. Se tu fizer uma comida boa pra fazer dieta, tu é obrigado a comer aquilo ali, então é obrigação tua comer bem, entendeu? Tá fazendo dieta, afinal, foi 3 pontos. Internacional, o que eu gostei foi que o Koubachini mudou o esquema. Botou um esquema que ele entende que é melhor pro time do Internacional. Eu acho que isso é a única coisa de positivo que fica para mim do jogo contra o Avaí. Mas ainda assim, de novo sem intensidade, de novo sem vontade, muita vontade. O Inter jogou 88 minutos com um jogador a mais, né? E isso não parecia dentro do jogo, né? Tomou susto do Avaí aí, né? Pois é, o 2-0 para mim não é o placar do que foi o jogo. Porque o Inter fez 1-0, né? Já exatamente o jogo inteiro com um a mais. E o Avaí teve muita chance, o Lomba teve trabalho. Mas o goleiro do Avaí também fez grandes defesas, né? Claro, até o gol, fez boas defesas. 4 defesas espetaculares. Inclusive no gol do Patrick é um rebote de uma defesa dele na cabeçada do Roberto. Agora, a vitória do Inter foi protocolar, né? Obrigação ganhar do Avaí. O Grêmio tocou 6, o Inter tinha que ir lá e fazer o resultado. Eu acho que no fim das contas, para esse ano, o torcedor colorado vai acabar desapegando um pouco de boas atuações. Vai se interessar por resultados e deixar as atuações boas, um time jogando bem, mas para o ano que vem mesmo na expectativa do treinador. Só que o Internacional nesse ano, eu não me lembro de nenhuma boa atuação fora de casa. Posso estar muito enganado. Sim. Mas fora de casa o Internacional realmente foi mais do mesmo. A gente tem grandes atuações do elenco colorado, contra Flamengo, contra Palmeiras, mas sempre no Beira-Rio, sempre depois de Ruas de Fogo, sempre depois de alguma coisa. Mas fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional ficou quase um ano sem conseguir a vitória, quase sem conseguir os 3 pontos. Olha, foi por questões de dias que não deu um ano. Então o Internacional pega o Avaí com um a menos desde os 3 minutos do primeiro tempo, fica no 1-0, sendo que daí Grêmio, Flamengo, todo mundo mete 6, 4, 5. O Internacional sofre para fazer o segundo. O que pro campeonato é bom é que dos 6 pontos contra o Avaí, que está no rebaixamento, o Inter fez 6 pontos. Ganhou em casa e ganhou fora, né? Claro,
existem outras derrotas fora de casa que vão pesar na compensação da hora de brigar por uma vaga no G4 e também, especialmente na briga pelo título. Por exemplo, a derrota contra a Chapecoense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O próprio CSA também. Né? CSA também, que o Inter perdeu fora de casa. Então, isso aí pesa. Então, esse também é mais um fator positivo. O time que tem que vencer, o Inter venceu. Mas é obrigação. Vencer quem tem que ser vencido é obrigação. Mas assim, eu também sou daqueles que é o seguinte, o que vier agora pra frente é lucro, né? Não dá pra cobrar do Koubakkini, apesar de eu ter dito ontem aqui, eu ainda acho isso, a pressão tá sobre as costas dele por enquanto ele for o treinador do Internacional, mas não dá pra cobrar dele que o Inter jogue mais, não dá pra cobrar dele que o Inter mude de uma hora pra outra, não é ele que tem que dar esse novo padrão pro Internacional, por isso eu já me surpreendo com o fato de que ele trocou o esquema. Não, até porque é nítido que tem uma coisa intrínseca nos jogadores. Né? Sim, porque apesar da mudança de esquema que o Diogo citou, o time sai ganhando do Avaí e baixa o ritmo. Isso é do Inter. Isso não... Olha, eu me arrisco a dizer que dificilmente um treinador vai tirar isso. E para demorar vai tirar bastante. Qualquer um. O Koubakkini, o Guardiola, o Kudê, qualquer um. Vai demorar. Isso tá intrínseco, tá dentro do vestiário. Quando o Inter entra no vestiário, sabe que se fizer um gol, vai para trás, baixa o ritmo, começa a querer administrar. E isso é muito perigoso. Até contra o Avaí é perigoso. Mas independente do treinador, desculpa, Diogo. Claro. Tá, não dá pra cobrar do Koubakkini, até acho que tem que cobrar menos. É a discussão que a gente teve outro dia também. Mas assim, o Internacional e a sua diretoria, que agora já não é uma diretoria que acabou de assumir, precisam dar resposta. O Internacional é um clube grande. Me assusta quando vejo falar em G6. G6 é horrível para a Libertadores. O Inter se desistiu do título porque estava disputando Libertadores, estava em Copa do Brasil. O mínimo que tem que buscar é o G4. E mais, muitas das críticas que se faziam ao Odair também vinham no sentido de que estavam se contentando com pouco. O Odair que pegou o Internacional na Série B, o Internacional com muita dificuldade, levou para a Libertadores, foi até as quartas na Libertadores, foi finalista da Copa do Brasil, foi pouco. Aí eu penso, então agora se de repente nem pegar um G6, vou ficar com a taça que muitas vezes o Internacional ganha, a taça 7º lugar, vai ser suficiente para o Internacional? Eu não consigo aceitar. Taça 7º lugar? A taça de 7º lugar para o Internacional. Essa brincadeira da taça 7º lugar, o Internacional carregou por um tempo, porque foi 2, 3 anos seguidos de 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo plenamente com o Giovani. Vai ser suficiente chegar em 7º agora? 6º? 5º? Não, o pior que assim, porque assim, o treinador que é campeão da Libertadores e 7º tá ali. Não, tudo bem. Mas é suficiente? Não, eu concordo eu te entendo, mas pensa comigo assim, ó. O treinador que o Inter demitiu o treinador. Ele foi 3º lugar do Brasileirão. Ele deu um calendário mais ajustado para o ano seguinte. O Koubakkini, ele não tem a obrigação de ser 3º lugar. Mas o Inter entende que melhor do que o Odair, o próximo treinador precisa ser. Então, para ser melhor, que é o que sobrou agora, é o Brasileirão, ele tem que ser 3º lugar. No mínimo, né? Essa conta não se cobra do Koubakkini, concordo. Mas ela tem endereço. É Melo, é Medeiros. Para mim é claro. E o Rodrigo Caetano também. É que assim, né? O Roberto Melo é intocável, né? Ninguém toca, ninguém mexe. Ele faz o que bem entende. Tá 3 anos no Internacional, contratou o 4º treinador e tá tudo ok, tá tudo certo, né? Ele tem respaldo e a confiança, palavras do presidente Marcelo Medeiros, do Conselho de Administração do Internacional. Exclusivamente pela lealdade. O exclusivamente é meu, mas a lealdade foi atribuído pelo presidente Marcelo Medeiros. Eu gosto muito das pessoas que são leais a mim também, mas... Obrigado. Fora isso... Não, sinceramente... Não, mas tu cobra pelo resultado. O Melo realmente é que lealdade e resultado são coisas completamente diferentes, né? Um profissional pode ser leal a ti e não te dar resultado. E não obrigatoriamente ele tem que estar na linha de frente. A sua família não é leal a ti? Você não é leal à sua família? Sua família não te cobrava desde criança pelos resultados na escola? É a mesma coisa na gerência de um futebol. Cobra pelo resultado dentro de campo. É muito básico, gente.
A amizade fora. Só que daí envolve política, porque todo mundo sabe que o Melo vai ser candidato pro ano que vem nas eleições. Só que, para ganhar, olha, o Internacional vai ter que ganhar um bom título aí ano que vem. Uma Copa do Brasil, pelo menos, para se eleger. Não, o treinador que vier, ele tem essa obrigação. Afinal de contas, o treinador que o Inter demitiu foi a final da Copa do Brasil. Minimamente, é assim, ó, gente, pode parecer estranho, pode parecer uma cobrança, mas minimamente, o próximo treinador ele tem muitos objetivos para concluir. Eu concordo com o Diogo, porque assim, se a gente usa essa régua do Odair, o que faltou para ele foi título. Não foram campanhas boas, porque campanhas boas ele fez. Que é o que todo mundo, o que muitas pessoas pensam, olha, o título, ele vai acontecer em algum momento. Se você chegar na final da Copa do Brasil por 5 anos consecutivos, em um desses 5 você vai ser campeão. Mas o Inter não acha isso suficiente. Ele acha que ano passado, muitos torcedores também acham isso, ficou em terceiro, mas podia ter sido campeão e devia ter sido o campeão brasileiro. E esse ano chegou na final, mas tinha que ter ganho. E aí não ganhou, mas foi vice-campeão da Copa do Brasil. O próximo treinador que chega, e eu concordo com o Diogo, não vai bastar chegar na final, não vai bastar chegar em terceiro, não. É ser campeão, porque foi isso que faltou para o Odair. Se o Odair tivesse ganho a Copa do Brasil, a gente não estava nem debatendo isso. A gente estava debatendo se o Odair estava pedindo contratação para o ano que vem, porque ele ia ficar. E aí, tem uma coisa para a sequência que afeta essa medida do sarrafo, que pode ser o calendário. Por isso que eu disse que o Odair, ele deu um calendário ajustado para o Inter em 2020, porque ele conseguiu um terceiro lugar que garantiu uma vaga direta na Libertadores. E agora? E se o Inter pega uma pré-Libertadores? Tem que jogar lá em fevereiro, no meio do gauchão, jogar na altitude da Bolívia, por exemplo. E aí? E cai lá. E aí planeja um ano sem Libertadores? Então olha... Bom, eu não sou favorável à opinião e o posicionamento de demitir o Odair. Eu sou partidário de que ele poderia pelo menos encerrar o ano, então. Foi o maior erro se do não Inter. Seria o planejamento. Se não é o planejamento para 2020, pelo menos terminar o ano. Porque o Inter contratou um técnico, ou pelo menos encaminhou aí a contratação de um técnico, ou está tentando a contratação de um técnico para 2020 e basicamente tem o Inter indo para 2019 quando está precisando classificar para a Libertadores. Vou deixar uma pergunta para vocês, que vocês pensem um pouco. Termina o ano com o Koubachini na esperança do Eduardo Cudê, né, que hoje os nossos colegas da Zero Hora, Leandro Bez e Cristiano Munari, deram a informação de que ele assinou um documento de prioridade com o Internacional, opção 1, vocês fariam isso? Ficariam com o Koubachini e depois o Cudê? Ou fariam como o Inter está pensando, em Koubachini até domingo contra o Vasco e segunda-feira um tampão até o Cudê? Pensem. Olha, Pensem eu porque penso numa questão de gestão. Pensa, calma teu coração. Pensa, Eu não queria queimar o Koubachini. calma. Porque eu vou te dar um recado muito legal, quer ver? Na NBK Office hoje começa um mega feirão lá na rua Dona Margarida 781. Você sabe onde fica a rua Dona Margarida 781? Pesquisa aí porque hoje é um dia importante para você ir no mega feirão da NBK Office. O showroom todo vai estar exposto, são diversos modelos de cadeiras, além de mesas, armários e outros móveis para você estar lá comprando. Olha as opções que tem para você comprar. Cadeira giratória a R$ 119 para você comprar lá nesse momento. Cadeira giratória a R$ 129, essa com um encosto estofado. Além disso, estante em aço, ali na direita, no canto superior, para você, né, com prateleiras. E claro, além da estante de aço branca por apenas R$ 138. Para você que trabalha todo o tempo aí no computador, sentado, ali embaixo um produto especial, o apoio de pé. Por apenas R$ 39,90 na NBK Office, no feirão que começou hoje e vai se estender até amanhã. NBK Office para você também comprar os melhores produtos. Aproveite no dia 18, hoje e também amanhã. E o CIE? O CIE é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas.
Eu comecei também com uma oportunidade lá no CIEE. São infinitas essas oportunidades no CIEE, que tem 50 anos de história, 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIEE do Rio Grande do Sul. Ligue você agora, mas confira o recado do CIEE para você. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça, mais detalhes do CIEE ligando, para o número 3363.000. Está ali na tela para você, ligue no 3363.000 ou acesse o site ciers.org.br. Oportunidade para você também fazer a sua história. Bom, senhores, falando em história, deu tempo de pensar, né? Deu tempo de pensar. Eu tô pensando... Koubakkini e Kudê ou Tampão e Kudê? Será que o Koubakkini ligou lá no 3363.000 no CIEE tentando uma vaga de estagiário nesse internacional, ser um jovem aprendiz também? É o que ele é, né? Porque ele vai ser um saco de pancadas até o final do ano se ele ficar. Então, pela história do Ricardo, para ele não se queimar com o torcedor colorado, porque daqui a pouco ele não consegue nem um 6º lugar do Campeonato Brasileiro, fica de fora de uma pré-Libertadores da América, e não é culpa dele. Se ele não arrumar o time nessas últimas rodadas, não é culpa dele. Ele vai ser um saco de pancadas. Ele vai se queimar. Daí ele pode ser até demitido do Internacional, nem voltar para os aspirantes, nem treinar um sub-20, ser demitido mesmo por conta da torcida. Acredito que o melhor para a instituição internacional pensando no Koubakkini, é um tampão na segunda-feira. Segunda-feira não, né? Domingo, 6h30 da tarde, um anúncio aí de quem que já vai ser depois do Internacional e Vasco. Então temos um voto para o tampão. Posso até justificar o meu tampão? Para esperar o Kudê. Acho que está bem justificado. Apenas Lisca seria o tampão. Só ele tu acha que seria tampão? Para resolver esse time do Internacional conhecendo, que conhece, só ele. Então temos um voto para o tampão. Querem fazer na ordem? Eu sou favorável ao Koubakkini. Preciso defender o Koubakkini. Eu acho que ele tem que ser mantido. Até concordo com a ideia do Gui que isso talvez possa queimar ele, dependendo do desempenho. Mas isso também pode ser um fator contrário, né? Ele pode ter um desempenho para, quem sabe, se projetar, para dar uma segurança de carreira para ele, porque ele é um cara jovem ainda, né? Por incrível que pareça, né? Um cara que tem uma trajetória já na base aí de alguns anos, começou muito cedo como treinador. Eu acho que o Inter poderia dar essa oportunidade para o Koubakkini. Mas aí é o que eu estou pensando, né? Essa é a minha visão. Eu sou muito mais alinhado com o Gui no que o Inter pode fazer. E eu acho que é mais ou menos por aí que o Inter está pensando. Já foi assim com o Odair, né? E inicialmente eu acho que, a não ser que o Koubakkini tenha aí algum resultado muito adverso, como foi o Odair lá naquele Grenal de 5-0, ele não fica manchado se chegar um tampão agora. Porque ele conseguiu ali um empate com o Santos. Condições normais de temperatura e pressão, empatar com o Santos não é mau negócio. O time do Jorge Sampaoli é muito ajustado, é uma equipe muito qualificada, então não é mau negócio. E uma vitória contra o Avaí é o básico, né? É fazer o que o Inter muitas vezes não fez, e inclusive nessa temporada. Então eu manteria o Koubakkini. Acho que ele tem capacidade para dar um andamento no time, ele está mostrando que tem ideias diferentes e ele pode talvez dar o que o torcedor quer, uma cara nova, alguma modificação. Mas eu acho que o Inter está muito mais alinhado em buscar um cara no mercado para terminar esse 2019. Então temos um voto para o Koubakkini, um voto para o tampão. Eu tô vendo que vocês vão deixar Mas o Koubakkini só até dezembro. Tampão barra Lisca. O meu voto é diferente Meu voto. da tua... Na minha proposição. Não tem o meu voto na célula que tu me apresenta.
É nulo, então. Aqui é democracia, então o Inter pode escolher. O Inter tem hoje um documento, uma carta de intenção, uma prioridade do Cudê. Ou seja, o Cudê não disse Sem nada. estarei lá, estarei em Porto Alegre em janeiro. E aí o seguinte, vamos pensar, mantém o Koubaquini, você me atrapalha. A respeito dele ser jovem, só uma curiosidade, só um paralelo, ele tem a idade do Nilmar, de tão jovem que ele é. Tem 34, a idade do Nilmar. 34? Mantém ele como interino durante agora 12 rodadas, né? E aquilo que a gente mencionou outro dia. E daqui a pouco tem ali uns resultados desastrosos. Tu está com um interino. Tu vais demitir o interino para deixar outro interino? O tampão também é difícil. Qual é o treinador? O Gui falou que o Lisca aceitaria. Não que aceitaria, seria a minha opção. Okay. Mas eu acho que sim, ele aceitaria. Mas qual treinador de primeira linha que vai chegar, vai deixar o Internacional no G4 ou no G6 que seja, aceitando, bom, dezembro eu pego minhas coisas ali no vestiário, pego meu dinheiro e vou embora. Não é simples. Então, por isso que eu disse que o meu voto não está na tua cédula, Diogo. Eu acho o seguinte, o Inter precisa de um treinador hoje, que chegue hoje, mas que não seja um tampão, que não seja, vai ficar por um tempinho. Tem que trazer o treinador para pensar a longo prazo. Senão o Cudê chega em janeiro, melhor cenário. O Cudê chega em janeiro com o Inter na Libertadores, daqui a pouco uma pré-Libertadores. Chega em janeiro, jogadores voltando de férias, vai fazer pré-temporada, um mês de trabalho, pode acabar o ano para o Cudê. E aí o ano inteiro do Internacional se perdeu. Então tu não esperaria nem pelo Cudê? Não esperaria Já pegaria outra opção que pegasse agora. Exatamente. Opção também, não esperaria ele não. Eu virei um voto. Tem nomes melhores. Não, tem nomes melhores que ele. Aliás, Não, eu tenho uma pulga com isso, mano. Desempregados? Mas daí se tem que pagar lá, 700 mil que tá falando a oferta, né? De salário, 700 mil eu arrumo vários melhores. Eu tiro o cara do time. Não sei se saem. Alguns têm multa, enfim, mas eu vou muito alinhado ao Bruno. Eu acho que o Koubaquini tem que ficar até o fim do ano, porque eu vou na outra linha, também concordando com o Bruno, a gente está do lado aqui, acho que tá pegando alguma coisa, de que o Odair não deveria nem ter saído. Eu vou continuar batendo nessa Também tecla. voto nisso. Isso é unanimidade. Antes do jogo contra o CSA, o planejamento era mantém o Odair até o fim do ano, o Inter já está pensando em Thiago Nunes e em Roger, termina o ano, Odair, muito obrigado pelos serviços prestados, valeu, vem outro. Deu aquela derrota para o CSA, a coletiva do Melo, enfim, o Odair saiu. Agora eu acho que é uma continuidade do Odair, mas que é uma continuidade mais simples por ser um auxiliar, um técnico que estava ali dentro já, que conhece os funcionários, que conhece todo mundo, que sabe como funciona, que sabe a personalidade dos jogadores do vestiário. Eu tenho muito receio de que chegue um treinador tampão e em 12 rodadas não consiga absorver o que o grupo de jogadores quer até esse fim do ano, sabe? Como é que vai absorver isso? Aí daqui a pouco perde 2, 3 jogos até pegar de novo e pelo visto com o Koubaquini, o Inter não perdeu essas características, sabe? Os jogadores continuam jogando da mesma forma, então, para mim, o Koubaquini tinha que ficar até o fim do ano, e aí vem o Kudê, se for ele, enfim. Aí só um outro ponto, daí daqui a pouco eu acabo abrindo o debate. Se for para esperar o Kudê até o fim do ano, o que fez a diretoria do Internacional achar que esperar o Kudê até o fim do ano seja melhor que esperar o Thiago Nunes ou o Roger? Eu acho que o tamanho da confiança que essa direção tem nesse treinador, só pode ser isso, né? Eu espero que seja. Mas primeiro a ideia dela Mas era Thiago Nunes e Roger. Mas Rossi uma confiança dessa? Não, mas Osmose chama. gente, tem que vir de algum lugar, né? Chama osmose. Vocês sabem em qual contexto o Odair foi efetivado no Inter? Ninguém queria ver. Ninguém queria, o D'Alessandro foi lá e pediu, ó. Carille campeão com o Corinthians. Sim. A fase dos auxiliares. A fase dos auxiliares, Aí quando sim. cai o Odair, o Inter vai atrás de quem? Vai atrás do estrangeiro. Porque o Jorge Jesus está tendo sucesso. É São Paulo osmose. tendo sucesso. É osmose. É simplesmente uma ideia Não, que tá então, ali. tem critério, sem critério. Que tá dando certo. E aí eu penso assim, bom, mas se eu, quem sabe, ir naquela onda ali, eu Navego vou. mais que eu tranquilo. acho que futebol assim- vive muito disso. Geralmente é com contratação de jogador. Tipo, na Copa do Sim. Mundo
teve um time que chegou na semifinal, na final jogando com pontas. Todo mundo vai no mercado e compra pontas. Não, e outra, Independente de quem seja o jogador foi bem contra o Grêmio, o Inter vai lá e não, vem pra cá, então vem Mas jogar já viu que normalmente quem ganha é quem faz ao contrário? Porque, por exemplo, assim, o Carille só foi campeão no Corinthians o dia que o Corinthians não conseguiu encontrar ninguém no mercado e efetivou o auxiliar. Exatamente. Ou seja, o Corinthians tomou a proposição de fazer isso. O Grêmio mesmo reativou uma ideia que muitos outros clubes não vinham fazendo, que era trazer para si treinadores que tinham ligação com o clube. E o que aconteceu Roger, depois? Filipão, Renato. Roger e E o Renato que aconteceu seguido. depois? Filipão voltou a ter chance no Brasil, Vanderlei, o Abel Braga voltou a ter um mercado melhor depois que saiu do Fluminense. Claro, melhor, eu o digo Grêmio que fez o clubes incentivo maiores- para os próximos. Exatamente. Mas foi o Grêmio com sua própria ideia que gerou resultados. E o que... O Grêmio iniciou a Mas é que osmose da nessas volta. vozes- Detano, eu não acho errado o Inter buscar o Cudê. Não, eu também não acho. Não, né? o que eu questiono é acho a é convicção isso, de que o Cudê é a solução, porque Tá, mas é que o Inter antes de tem demitir três o treinadores Odair... diferentes. Não tem convicção. Não, mas um time que tá. pensa no Roger, no Thiago Não, Nunes, tudo no bem, Cudê, mas não é tem que convicção. quando surgiu o Roger e sem o... convicção. Será? Mas quando É o mínimo, surgiu né? o Roger É claro. e o Thiago Nunes, quando surgiu o Roger e o Thiago Nunes, não se ventilava nomes estrangeiros. Entendeu? O que se ventilava eram esses dois nomes. o O Inter Luxemburgo tá também, pensando. tudo mais. O Luxemburgo, mas o Inter tá pensando em Thiago Nunes ou Roger pro ano que vem. Aí quando São eles completamente diferentes. eles decidem não vir agora, e o Inter parece que simplesmente sim, com o Bahia, tirar o Roger agora do Bahia é complicado. Olha só, eles têm uma grande identificação por toda a questão fora de campo, porque o Roger tá bem no Bahia. E o Thiago Nunes, recém-campeão, ele não vai sair agora sem virar as costas pro Atlético. Mas o Racing, do Racing a gente consegue tirar, né? O Cudê, é grande treinador, mas a gente chega lá, a gente mas a minha conversa e dúvida- tira. a minha Mas dúvida aí é- de outra questão. De novo, até se ventilou treinador estrangeiro a partir do momento que tu não conseguiu aqui. Bom, de repente tem outras alternativas fora. Mas tu não essa conseguiu, alternativa não para treinou janeiro. direito. Mas é que eu acho assim, ó. Se é eu pra acho- esperar pro ano que vem, o Roger Machado mesmo na coletiva... Diz que o ano que vem ele disse faz. que ano que vem conversaria, que achou assim, mas o Internacional até contratou, né? Você não já o acha cara. você não acha que o Inter tá... Ano que vem bota até o Abel, que não vai treinar a Série B. Você não acha que o Inter é refém das Não suas, chega até o fim do próprias, campeonato, das suas próprias escolhas? Porque, por exemplo, assim, ó, quis o Roger e o Thiago Nunes, ok? Quis o Roger e o Thiago Nunes. Nenhum dos dois vem agora, mas a convicção inicial era, precisamos de um treinador para agora. Sim. Quando chega nessa convicção do agora, vai atrás de um treinador que identificava que poderia tirar agora. Que também era o estava Cudê. empregado. E que também estava empregado, que era o Cudê. Chegou lá e não conseguiu tirar o Cudê, mudou-se A convicção. a convicção de que queria um treinador para agora. Não é convicção dele. Porque espera agora o Cudê até o início do São próximo várias ano. convicções. É que pra mim fica... A convicção, eu volto a dizer para vocês, eu não gosto das ideias de futebol que ele tem, mas ele é o cara que está certo, infelizmente. Planejamento e futebol é quando tu vence. O presidente Vitório Pífero disse isso depois de um Grenal. E essa é a convicção de futebol de todos os clubes. Qual é a convicção do Inter? Quer um treinador para agora. Não deu? Não venci esta convicção. Então a minha convicção agora é, vou esperar um treinador. Nessa eu venci, então deu certo. Esse é o meu planejamento, a partir de agora. Planejamento é aquilo que tu Sim, conquista. ao mesmo senão, tempo- Mas essa é a frase do Rodrigo Caetano. Em outro espectro. Por exemplo, o que ele disse ontem? Olha, nós tentamos o Cudê e tal, ele é um cara que se interessou muito no projeto, mas ele acha que esse não é o momento. E ele é um cara que, tomando essa atitude, ele mostra que ele tem bons valores, porque ele não quis deixar de cumprir o contrato moral, que foi a expressão que ele usou, com o Racing. Bom, mas e se o Cudê vem agora? Aí ele é um imoral. Ele não. Gente, E aí, depois do jogo contra o Boca, ele anuncia que tá saindo, vem pro e Inter, agora? daí a Aí não tem lealdade, mais né? contrato moral, não tem mais Bons valores. Ai, Aí a cara, outra convicção. Tipo assim, vou contratar o Exatamente. cara, contratei, beleza, acertei na convicção. Bom, mas ele não quis porque ele é um cara de bons valores que ficou lá. Bom, então a minha convicção é, eu tô atrás do cara certo. Mas O cara não me quer agora, será? mas eu tô no cara Ô certo. Bruninho, mas corre o risco, será? Daqui a pouco fica, né, o Cobalcini, até o final do programa acerta o nome dele também, o Ricardo. Daí ele faz um bom trabalho, dá tempo ainda, você tinha Tá falado aí, com o né? Diogo antes. Não, ele tá fora. Não, fica ele.
Daí ele faz lá um milagre e chega no G4. Ele não pode É que ser só efetivado tem- pro ano que vem. É que o Inter não tem convicção, gente. Mas a convicção Mas é não dele. existe. Não, mas aí que tá. Mas aí entra naquela E questão daí que o a Inter. torcida começa a gostar e... Não vai gostar porque o Inter já apostou fez nessa isso. ideia uma Exato. vez, quando aí foi igual. É. E agora não vai apostar de já novo. tá anunciado, já Exato. está anunciado o Cudê. Nas entrelinhas o Inter deixa claro que tem já um treinador pro ano que vem. Tá, mas assim, ó, daí segundo tem que essa falou, carta, também tem acabou essa já carta o- dele. Claro, tem essa acabou o carta contexto. dele lá. E daí lá nessa carta deve ter uma cláusula, certeza que ele botou, que se o Internacional não conseguir a vaga para a Libertadores da América, o Internacional não tem prioridade. Mas certeza que tem isso. Mas garanto. o Inter de novo vai pagar pelos seus próprios erros. Por isso que eu torço muito que o Koubakkini, ou seja lá, quem for o treinador que o Internacional efetivo para o final do ano, ele chegue na Libertadores. Primeiro, eu quero ver o Cudê no Brasil. Esse é o ponto mais importante de todos. Ponto 2, acho que o Inter acerta em buscar um treinador como ele. Tem perfil para treinar com o clube do futebol brasileiro. E outra, né? Chega, né, do Internacional bater em ponta de faca e não acertar, né? Uma hora tem que dar uma bola dentro, né? E o Cudê pode ser uma bola dentro, finalmente. Né? Foi lá, tentou, negociou, deixou a palavrada e vai trazer. Pronto. Não dá pra viver só de derrota também, né? E outra coisa também que a gente sempre especula, né? Porque quando, o Giovani por acaso tá jogando bem demais, tá lá no futebolzinho. O Giovani tá jogando muito bem, chega uma proposta pelo Giovani. Daí começa a surgir mais propostas pelo Giovani, porque alguém já se interessou e viu o potencial no Giovani. Levantou a leve. Então assim, levantou a leve, o Giovani é bom, tem alguma coisa diferente. Agora o Brasil inteiro especula Cudê no Internacional. Pô, daqui a pouco vem a Arábia, o cara é demais. Daqui a pouco vem a China, opa, precisamos dele. E aí? Duvido. Mas quem garante? É tudo acho, tudo é especulação. Ninguém garante que em janeiro o Cudê vai estar aqui. Uma carta não diz nada. Tem multa. Não, a China paga, a Arábia paga. Mas o Rodrigo Caetano já deixou essa ponta alinhavada. Quando ele diz na entrevista coletiva ontem que o Cudê é um cara de moral. Moral, com os valores. De bons valores. Isso aí foi até Gente, nada forma, é dito por acaso. É uma forma de colocar uma pressão no Tem Cudê. almoço grátis. É uma forma de tem colocar o Cudê contra a parede. Olha aí, Cudê, eu tô falando pra todo mundo no Brasil Que tu tem moral. Que tu tem moral. Tu tem bons valores. Se chegar em dezembro e tu não vir, Não, e se ele tu tem- tá passando assim, um recado pra todo o time do e se Brasil ele- que talvez queira te contratar um dia, que talvez tu não tenha tanto assim. E se ele tem moral, valores morais, tá? Para cumprir o contrato moral com o Racing, ele tem um contrato moral com o Inter agora, né? Sim. Claro. O documento de prioridade. Então ele tem valores morais para cumprir os dois Tá, contratos. mas esse documento de prioridade, pelo que eu vi, é o término do contrato dele com o Racing. Ou é pra Não, janeiro? é pra janeiro. Não, pra janeiro. Mas daí ele não tem moral nenhuma, então. Porque ele vai romper com o Não, mas é que daí a metade. questão Não, mas é que daí agora... não vai em valor moral, Não, porque ele vai romper eu entendo, igual. mas Só que ele vai levar o time até as férias de dezembro, É, de final porque- de ano, não, o calendário e- é diferente, pra dar tempo do Racing se preparar para a Libertadores da América, que é muito importante. Dá tempo Mas de daí não contratar tem um moral, treinador. gente. Mas aí de repente Mas é ele que já de acertou repente com o Racing tem um planejamento melhor que o do Inter, que não vai ficar sem treinador Mas e eu garanto efetivar que tem. o Milito pra treinar. Eu garanto que tem um planejamento Tá, melhor. então, daí não que é é na difícil. Libertadores. E daí qual é o planejamento do Racing? Ó, segura até o fim do ano, o Racing tem 2 meses pra escolher um substituto. Não tá eu que nem sei. o Inter com Mas o auxiliar. Inter tem 3 meses e quer Não, mas é esperar que o acabou, cara. acabou o ano do Inter. Já. Mas são 2 jogos, joga metade em casa, Acabou o ano ganha e já. pronto. O Inter vai classificar para Libertadores. Vai o ano ficar em tá quinto ou sexto, travado. tá bom. Eu sei que me parece bem claro que o Internacional, né, tá procurando aí alguma coisa para dar uma boa resposta para o seu torcedor. Mas eu tenho uma boa resposta para você, que são os circuitos de palestras do SESC. O Circuito Conexão de Ideias é uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação e, claro, a superação. Confira os palestrantes que já estão confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klangin. Mais informações no SESC da sua região ou acessando o site do SESC. Vai aparecer na sua tela, o sesc-rs.com.br/conexão de ideias. É uma realização do sistema FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos ao recado do Zafari e na volta a gente fala um pouco do Grêmio, que joga amanhã contra o Fortaleza, mas a cabeça está no Flamengo na próxima quarta.
Para você começar bem o final de semana, passe também no Zafre, né? O Bruno Flores estava falando aqui, né? O Inter precisa de uma conexão de ideias para dar tudo certo aí, ideias boas, né? Gostei. Para quem sabe dê certo. Não, mas olha, recomendo para a diretoria do Internacional, tirando o Caetano, dar uma passadinha lá nas palestras. Não, tem ótimas palestras do Sesc para o Internacional. Pelo menos em gestão, vão aprender. E o Grêmio, hein, senhores? Que o Luan vai fazer uma radiografia, o pé direito parece não estar tão bom quanto, bem na verdade, o torcedor do Grêmio imaginava. E o Jean-Pierre tá aquela coisa, né? Vai, não vai, joga, não joga. Sem os dois vai ficar ainda mais difícil. Né? Mas um dos dois joga. Nem que seja 45 minutos cada um, né? O Jean-Pierre tá correndo bem, né? Mas é que esse é um jogo que... Tem, cara. Pode até ser que um dos dois joguem, mas esse é um jogo que descontado ninguém poderia jogar. Infelizmente. É um jogo que o Grêmio precisaria tanto de Jean-Pierre quanto de Luan, qualquer um que jogasse, tanto o outro goleiro, ficando à disposição no banco de reservas, 110%. Para um jogo na intensidade, na importância que tem o confronto de quarta-feira. Ontem foi dito aqui no programa e eu fui para casa pensando, depois me peguei relembrando alguns momentos daquela época. Se falou muito que lembrava o jogo contra o Real Madrid, esse jogo contra o Flamengo. Não o jogo, mas o contexto. Contra o Real Madrid, o Grêmio não tinha o Arthur machucado e o Maicon estava voltando de lesão. O que eu quero dizer com isso? Rememorando o que foi dito ontem aqui. O Grêmio já sente a falta desses jogadores antes mesmo de jogar. Contra o Real Madrid foi assim. Antes mesmo de jogar contra o Real Madrid, já estava ruim. Já estava ruim. Porque não tinha um, não tinha outro. Então, é complexo porque tu tem que estar mentalmente muito preparado para um jogo contra o Flamengo. E mais, porque tu tá mal, né? Tu tá derrotado, porque o Grêmio empatou o primeiro jogo, mas é praticamente como se tivesse sido uma derrota, porque tomou um gol em casa e tem um gol qualificado. E não tem jogadores titulares para essa partida que são importantes. Eu não sei. Esses dias eu esbarrei com o Ribeiro Neto aqui no corredor e ele falou que falta para o Renato é coragem. O Renato tem que ter coragem. Mas eu não sei se daqui a pouco não é uma coragem de jogar diferente do que o Grêmio joga e daqui a pouco encarnar aquele Grêmio e River no Monumental de Núñez ano passado. Que se fechou bem, marcou muito e fez um gol e levou. Claro, o Grêmio tem a obrigação de fazer um gol, mas as chances acabam aparecendo durante o jogo e numa dessas a bola acaba entrando. Eu acho que vai ser um jogo com bastante gols ainda. Porque o centroavante do Grêmio vai, aquela bola aérea porque eu não sei, vai dar certo. Não, mas é porque eu não sei, daqui a pouco se você coloca o Paulo Miranda na lateral, eu acho que o Renato não vai fazer isso, mas talvez devesse. E aí você consegue dar uma liberdade maior para o Maicon e Matheus Henrique como volantes, sem a necessidade de estar com o Michel, ou se não tiver com o Michel, Maicon e Matheus Henrique como volantes e o Léo Moura na lateral, a torcida do Grêmio tem que estar ciente que cada ataque do Flamengo vai ser um desespero. Eu começo a acreditar claramente na presença dos 3 jogadores de meio campo do Grêmio. Eu jogo com o Matheus Henrique na lateral. Maicon, Matheus e Michel. Maicon, Matheus e Na Michel. ausência de Jean-Pierre e Luan, eu acho que é bem possível. Adianta o Maicon. Teve isso? Nunca. Não, o Maicon nunca jogou ali. Mas pode jogar. O Maicon fazendo aquela função que era do Douglas, né? Mas daqui a pouco não mais é o Maicon que vai jogar ali. Matheus Henrique? Pode já ser jogou Mateus, assim? Já jogou assim. Eu digo que o contexto é os 3 juntos. Entende? Sim, Que não é uma coisa que nunca aconteceu, né? Mas é que assim, eu vejo uma coisa. O Michel vai jogar. Vai, porque o time do Grêmio tá dando muito espaço jogar. entre a linha dos volantes e a linha da zaga. E eu nem acho que o Michel esteja jogando tão bem assim, mas eu acho que é necessário. Ele contempla o espaço que está aberto, né? Mas principalmente nesse jogo, né? Claro. E principalmente na bola aérea. Mas tá acontecendo, Tudo. né? Tá acontecendo, Vocês Bruninho. estão sentindo aí, né? Aos O Maicon sai do intervalo do nós. jogo, tá com perna pesada, daqui a pouco já não vai jogar contra o Fortaleza, não deve jogar, inclusive, a tendência é que joguem pelo menos a maioria dos reservas. O que passa por essa careca? Daqui a pouco joga Michel e Matheus Henrique com certeza, e Maicon meio Luan sentido, ou cara. Jean-Pierre, caso um dos dois tenha condição plena, ou pelo menos se estão aceitável fecha lá, de primeiro jogar. tempo para um, segundo tempo para outro. Mas eu vai digo embora. que está acontecendo
revival do Michael. Aquela ali, coisa né? do De Michael, sentido, Michael tá não- sem condições e e aí coloca o Michel de todo jeito. Ah, mas eu acho que o Michael, pela declaração que ele teve depois do jogo contra o Flamengo, falando que Libertadores, jogo desse, cara, tem que se doar, tem que se eu matar acho lá que- dentro, tem que se entregar. Eu acho que ele vai tentar. Eu Nem acho que o que- Renato queime uma substituição, mas ele entra no jogo. Não, eu acho que animicamente seria muito importante o Maicon ser titular desse time. Assim como muito importante o Jeromel e o Kahneman estarem em campo, é muito importante o Maicon estar em campo. Pela liderança que tem, sabe? Para não acontecer daqui a pouco como contra o Palmeiras, que tomou um gol. Mas aí tu tem aqueles jogadores ali que vão dizer, gente, é normal, vamos lá e vamos fazer o gol. que o Renato sabe Precisa, sofrer, né? precisa. Até porque Sabe? Porque se assim, uma... o Grêmio precisa segurar o Flamengo de todo jeito. nos Isso, primeiros não, minutos. e porque assim, se o Matheus Segura com Henrique a bola erra... ou segura sem a bola? Esse é o negócio. E se o Matheus Henrique erra, olha pro lado, tá o Michel, né? Aí são dois iguais. Mas se o Matheus Henrique erra, olha pro lado e tá o Maicon, vai Tem passar uma peso confiança. do Eu acho muito importante para esse jogo o Maicon ser titular. Mas vocês Mesmo que eu pergunta- saiba que taticamente vai falhar, vai ser insuficiente. Segura com a bola ou segura sem a bola. A característica do Grêmio é jogar com a bola. Mas eu acho que tem que entender esse jogo como um jogo diferente. O Grêmio não vai conseguir acampar no campo do Flamengo e passar 90 minutos lá tocando bola. O Flamengo vai vir pra A cima, o marcação do tem Flamengo é qualidade uma demais. coisa... Ou vai, né? Porque tudo que não conseguiu em Porto Alegre foi justamente isso, né? E por isso jogou tão mal. Sim, Talvez o diferente seja jogar como o Grêmio sempre joga. Mas em Porto Alegre o Grêmio Bem não foi... no caso, Mas é que eu acho que o em Grêmio Porto nem Alegre ele não conseguiu. foi preparado para... Mas- O Grêmio não conseguiu, exatamente. O Grêmio não conseguiu. E aí tem que entender que lá vai ser mais difícil. Então é um jogo de pensar diferente. Acho que o Grêmio no primeiro jogo talvez tenha entrado com uma mentalidade de eles vão vir aqui, então eles vão nos respeitar e a gente é quem vai pra cima e daí depois a gente vai ver o que acontece. Vocês não E acham o Flamengo que começou o jogo engolindo o Grêmio. Vocês não acham que a não respeitabilidade do Flamengo na próxima quarta-feira pode ser boa pro Grêmio também? Pode, vai dar espaço. Mas aí é aquela coisa do tem que saber sofrer. O Grêmio é um time que Daí é eu não- calejado não nisso. sei. É calejado nisso, né? Não, pô, é mais ou menos o pensamento que eu no início aqui eu falei, né? É do jogo contra o De talvez Palmeiras. o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o River ano passado, o Monumental de Núñez, é esse o jogo, é um jogo porque mental é um também. jogo tá ligado? mais Claramente, a jogo luta contra que o tu River ganha foi- por pontos, não é a luta Foi que perfeito. tu vai nocautear. No frio do jogo é mais fácil, é menos difícil do que derrotar o Palmeiras, né? No frio do jogo é menos difícil, porque já fez um gol aqui. tá dizendo no frio do resultado, né? Tá. No frio do resultado, Mas então... eu acho que até dentro de campo, a mas consistência aí é muita defensiva do confiança, né? Palmeiras é muito superior à consistência O defensiva Flamengo é do muito mais. Flamengo. Não, o Flamengo Não, é- consistência defensiva de fazer um gol. Não, mas Grêmio o tem problema muito mais chance de fazer um é. gol diante do Flamengo, que é aberto, do que contra o Mas o Palmeiras, problema é que fechado. chegar no gol do mas Flamengo, mesmo- não consegue. Mas mesmo assim, quase tomou um gol do Flamengo, né? No jogo do. Quase Adriano- vários. Não, O Luiz Adriano faz um gol, mas... No jogo contra o Palmeiras é um time que deixa tu chegar, porque ele te dá a bola e tu vai chegando no gol deles. O Flamengo não, porque quando tu rouba a bola, ele tá todo no teu campo te roubando a bola de novo. Mas aí pesa também um lado emocional desse time do Flamengo também, que vai vir com muitos desfalques, vai vir com a questão da pressão de não sei quantos 30 e poucos anos sem conquistar uma Libertadores. Daqui A a única pouco o time coisa do boa- Grêmio faz 1-0, Não, segundo tempo. Não, mas o tudo é sim. A única coisa que eu acredito que pode ser boa pro Grêmio é o fato de o Flamengo ser o líder do Brasileirão disparado. Daqui a pouco não ter. Daqui a pouco tá meio relaxado. Do tipo assim, tem um título aqui que tá Tem, se claro. aproximando. Tá ganho. Faz muito praticamente. tempo aí que a gente não ganha. Brasileiro. Foi 2009 que o Flamengo ganhou o último título Tá- brasileiro. tá ganho. 10 anos. Né? Daqui a pouco o Jorge Jesus vai, né? Pô, né? Quem sabe? Não, o mas Jorge esse Jesus- cenário eu não consigo ver. Eu acho sim que o Jorge Jesus vai acabar pagando uma conta por um pecado sem perdão, Correr. que é, Botar que é todo mundo valorizar o as tempo todo. competições, né? Nossa. Valorizar o Campeonato Brasileiro, valorizar a Libertadores, essa conta é capaz dele pagar. Mas eu não consigo ver como de repente vai aliviar, vai estar um pouco mais Não, mas tranquilo. não. Tá, talvez tenha me expressado mal, então, desculpa. Não é estar mais tranquilo, eu acho que o único fator positivo para o Grêmio é esse. Porque assim, se tudo começar a dar errado pro Flamengo, Vamos pensar no brasileiro. o Flamengo não tem aquela pressão do tipo assim, nós só temos isso aqui. A pressão do Grêmio. Que é a pressão do Não Grêmio. tem a pressão do Grêmio, O Grêmio que tem essa pressão. quarta-feira acaba o ano ou tem uma final na frente. Pois é, não é que vão largar de mão. Mas é tipo assim, toma um gol. Tá, beleza.
Se a gente empatar, ainda o jogo vai ficar igual. Tá, mas se não classificar aqui, a gente é líder do Brasileirão. O discurso aí conjecturando uma classificação do Grêmio, o discurso dos jogadores no Flamengo na saída de campo seria esse. O ano não acaba aqui. Então já ensinei o discurso, talvez. Né? Talvez sim. Apesar Alô, Flamengo, o discurso já tá pronto, hein? Apesar que É eu só acho... perder agora. Apesar que eu acho... Só perder. Apesar Empatar tá bom também, 2-2. Tá bom. Apesar que o Grêmio foi campeão em cima do Flamengo no 2-2, né, jogando no Maracanã. Apesar que eu disse aqui já, né, eu não acredito na classificação do Grêmio, né, e mais, né, eu até disse, o Grêmio pode ficar ali em 7º, 6º, tranquilo. O Flamengo vai ganhar a Libertadores. Eu tenho essa convicção. O Flamengo é o melhor time dos 4. Sabe que eu tenho falado isso e para mim o Flamengo desse ano me lembra muito o Santos de 2011, campeão da Libertadores. Que tu sabia que aquele time ia ser campeão da Libertadores porque passeou na Libertadores de início ao fim. O Flamengo não passeou tanto porque o Jorge Jesus chegou mais para cá. Mas quando ele chegou, passeou. Mas desde o jogo da volta contra o Emelec, porque no primeiro jogo ele inventou que ele não conhecia o time, Né? o Jorge Jesus, o Flamengo vem patrolando. Empatou em 1-1 com o Grêmio. Tá, mas assistiu o jogo. É disso que eu tô falando. É passar por cima de todo muito mundo. diferente dos outros, né? Deixa eu dar um recado para vocês do Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e na volta a gente fecha o Virando o Jogo desta sexta-feira. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. O Sesc com o seu circuito Conexão de Ideias. Mandar um grande abraço para o Emerson, participando com a gente no nosso WhatsApp, dizendo que o Luan foi lesionado pelo jogador do Bahia e o jogador sequer levou cartão amarelo, diz ele aqui, né, no nosso WhatsApp. Aí eu acho que, não sei se foi uma falta como a da expulsão de ontem, né? Uma coisa que eu pensei, quando o Casares foi expulso o fim de semana. Foi no pé direito. Pé direito. Que é o mesmo de agora. Será que ali já... Porque o Luan saiu mancando contra o... Sim. Então, pode ter sido a consequência de uma outra... Sabe? Daqui a pouco machucou um pouquinho e aí no jogo contra o Bahia ele toma outro pisão e machuca o restante que ele tinha para machucar. Não sei se daqui a pouco não tem a ver, porque o pisão do Casares foi muito forte também. Mandar um grande abraço para o final 2470, não mandou o seu nome aqui pra gente, mas boa tarde, Rossi, a direção do Inter errou em não demitir o Odair quando perdeu a final da Copa do Brasil. O Abel estava livre naquele momento no mercado. O Lisca é uma boa opção para tampão para conseguir a vaga na Libertadores. Um abraço a todos. Final 2470 e compartilhando da ideia do Guilherme Paz de contratar o Lisca para a final dessa rapaz, fase. ele que já saiu do hospício, pelo menos, né? Eu... Agora vem para outra aqui, não é problema nenhum. Eu gosto do Lisca, eu gosto dele, acho que ele pode fazer um grande trabalho Só aí na frente do Internacional. Só que eu teria dó dele, porque daí ele assumiria 13 jogos agora. E de novo, né? Ele já fez isso. Mas eu teria dó dele e de qualquer outro, gente. Não teria deixa dó. o Cuba mas me bota lá para ganhar uns 200 por mês. Eu só não teria dó do Zé Ricardo e do Inter por contratá-lo. E do Inter daí. Não, e do Zé Ricardo também, porque ele, infelizmente, um abraço pro Zé Ricardo aí, mas o Zé Ricardo, né? Mas fez aí o quê? Onde? Aí você pega os... No Flamengo ele fez um trabalho razoável com um time muito bom. Aí, né? Mas o Ribeiro Neto hoje também no programa RDC Esportes salientou uma coisa. Se até o Andrade foi campeão brasileiro, meu amigo. Não Quem sei. é Zé Ricardo? Eu não sei. Olha, o Andrade fez um trabalho... o Andrade teve um trabalho muito duro, né? Que era suportar o Adriano Imperador. Que era segurar ali, né? Toda aquela crise, né? E toda aquela crise. Ele fazia o seguinte, Adriano. ele suportava o fora das 4 linhas e na hora das 4 linhas ele... Pimba. E não só, né? Presidente porque aquele trabalho dele foi incrível, porque não foi um Flamengo que ele assumiu um Flamengo na liderança, pontuando. Ele assumiu um Flamengo no 9ª colocação. E foi campeão brasileiro. Olha, o Inter tá em sexto, dá pra ganhar ainda. Jamé. O recente do Inter tem contratado jogadores do Botafogo, né? De repente busca Jair lá o Ventura. Jair Ventura, que montou o último protótipo de Botafogo Odair. competitivo. E o como é último que jogava? Botafogo competitivo.
Exatamente. Tem. Olha, mas você traz a último Aventura, foi de você traz a 2017. Aventura, eu tenho 2 titulares já, Bruno Silva E Lindoso. Fechado. Ainda tem o Neilton que tá no banco. Tem o Neilton. Olha, tá aí, tá. Emerson Santos. Emerson Santos. Tá também quicando tá essa naquele bola aí time. pra direção. Ó, tá evoluindo esse Bom, time. tá terminando o programa dessa sexta-feira, pessoal, e algumas questões só que me ficaram aqui são justamente, primeiro, né, o Cruzeiro aparentemente aí vai começar a levantar da túmula, né, do túmulo, precisa de 6 vitórias em 13 jogos, em 12 jogos, 50%. Sempre tem alguém para entregar, Otávio. Às vezes não, hein? Eu acho que isso aí é fogo Você acha de que palha. tem outra vitória no caminho É aquela Sempre pode vitória. Cruzeiro? Essa vitória contra o São Paulo é aquela vitória que o torcedor fica, meu Deus, agora vai levantar, daqui a pouco, pum, tomba de novo. Mas o Giovanni alertou legal, né? Se cai o Cruzeiro, vem a Danão ano que vem. Pra gente A torcida do Inter E vai pra aderir. gente fechar, ontem o Inter campeão sub-18 na categoria, né, feminina, lá no Pacaembu contra o São Paulo. É isso mesmo, destaque para a goleira Maiara, que pegou a penalidade. O Internacional tinha vencido o primeiro jogo semana passada no Sesc, 1-0, empatou ontem 1-1. Título, primeiro campeonato, né, de base do futebol feminino no Brasil. E amanhã, já fazendo o link. Aí hoje, programa 5h30 da tarde, recebendo Que as campeãs. esportes. Vem a taça, vem medalha, vem jogadora, vem comissão, vem todo mundo hoje. E amanhã, mandar um abraço pro João Gayer, treinador do Grêmio Feminino Futsal, tá nos assistindo. Amanhã eles jogam a Copa Sul de Futsal feminino lá em Santa Catarina e pegam o Corinthians. Vamos ter que pelear. Muito bacana, né? Especialmente aí no mês de outubro, que é o Outubro Rosa, né? E claro, umas ações maravilhosas que foram feitas por todos os estádios do Brasil, né? Com as mulheres vestindo a camisa rosa, né? Então, o Outubro Rosa aí também se comemorando com todos esses fatos positivos. Senhores, muito obrigado pela participação. Bom fim Tenham de todos semana. um ótimo final de semana. Valeu. O Virando o Jogo volta nessa segunda-feira, à 1h para repercutir os jogos da dupla Grenal. E claro, aí tudo será Libertadores da América. Um ótimo final de semana, até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.